Bom, boa noite. É um prazer imenso estar participando do Meetup de Machine Learning aqui no Nubank. Durante muitos anos, eu vi a empresa da visão de cliente e hoje eu faço parte da empresa como uma das Nubankers. E participar de um momento tão singular como esse, falar um pouquinho sobre o que eu tenho desenvolvido, um pouco sobre o que tenho aprendido, é um prazer inenarrável e vai ser massa a gente compartilhar isso durante essa noite, né? Eu fui desafiada, na verdade, a falar um pouquinho sobre Ensemble Learning, combinação de classificadores e como é que eu tenho aplicado isso. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu tenho uma agenda e aí a gente vai ter alguns pontos que a gente vai seguir, tá? Primeiro, quem sou eu? Um teorema muito importante que a gente usa na combinação de classificadores. O que é, de fato, combinar? Alguns casos de uso e aplicação que têm sendo usados para combinação de classificadores e, por fim, um pouco do que eu venho trabalhando em reconhecimento de atividades usando combinação de classificadores. Então, para começar, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Essa é uma pergunta bastante importante. Para contar um pouquinho da minha história, eu acho que essa foto ela representa muito quem eu sou. Meu nome é Maria Luísa, mas popularmente conhecida como Malu. Eu sou pernambucana, tenho 25 anos, sou engenheira da computação formada na Universidade Federal de Pernambuco, onde atualmente eu também faço mestrado na área de inteligência computacional, focada em combinação de classificadores. Estou prestes a defender um mestrado assim que acabar a pandemia, espero que consiga. E hoje eu integro o time do Nubank como Analytics Engineer, que é a antiga role de Data Analyst, né? Recentemente a gente mudou um pouquinho as nossas visões e aí agora eu faço parte do time de Analytics Engineer. Mas antes de começar a falar sobre o que é a combinação de classificadores, né? E como é que a gente tem usado a combinação de classificadores, como eu cheguei aqui, né? Como eu cheguei em combinação de classificadores. A minha história começa em 2015, quando eu participei da competição Sistemas Embarcados da Intel, e da qual eu apresentei um projeto de automação de cisternas no interior do estado de Pernambuco. E essa automação de cisternas, ela era automática. Ela não tinha nenhuma inteligência de fato, era apenas um sistema de decisões baseados em condições pré-definidas pelos sensores que estavam acoplados a essas cisternas. E aí nós apresentamos esse projeto em Foz do Iguaçu, lá em 2015, e fomos campeãs, eu e minhas duas outras amigas, com o projeto de barro, e nós tivemos a oportunidade de apresentar esse projeto para engenheiros da Intel. Só que nós fomos, né, nós tivemos essa oportunidade com a vitória, nós fomos à Califórnia, né, para apresentar esse projeto para o time da Intel lá, e nós nos deparamos com uma situação bastante inusitada, né? O nosso sistema ele era altamente automático, mas ele não era um sistema adaptável. E isso me deixou bastante intrigada por muito tempo, porque nós éramos capazes de desenvolver algo que tomava as decisões, mas essas decisões não eram inteligentes. E isso, durante muito tempo, foi uma sombra, né, um fantasma que me perseguiu. E eu queria tornar esse processo cada vez mais inteligente, cada vez mais adaptável para novos cenários que se aparecessem, que se apresentassem para o nosso problema. E foi aí que eu comecei um pouco a ingressar na área de inteligência artificial. Meu atual orientador, George Darmington, ele foi meu orientador também no projeto de graduação. E aí a gente teve essa visão de como tornar processos de IoT, de inteligência de internet das coisas, algo inteligente e algo que fosse inserido num contexto mais, como é que eu posso dizer, num contexto mais real, né? De uma presença mais ativa na ação do ser humano. Foi aí que a gente despontou para essa área de combinação de classificadores. Muito se vem performando em cima de Machine Learning e IoT, mas a gente queria saber como é que os nossos sistemas se desempenhariam se a gente estivesse falando de combinação de classificadores, né? Qual era a investigação que a gente precisaria fazer e como é que a gente precisaria adaptar o nosso cenário para esse contexto. Só que, caramba, eu estou falando bastante de combinação de classificador,
mas o que é, de onde surge esse termo, se a gente estivesse falando de combinação de classificadores. Então, antes da gente falar sobre combinação de classificadores, a gente precisa falar sobre um teorema adaptar o nosso que ele é super vigente e que deu origem ao termo de combinação de classificadores. Caramba, eu tô falando bastante de combinação não tem almoço grátis. Combinação de classificadores. É até engraçado, mas o que e até de onde surge esse irônico, né? A gente falar um pouco essa frase, não é almoço, não tem almoço grátis, é o nome de um teorema, mas ele é um teorema bastante conhecido na área super vigente, que fala que um algoritmo, se ele desempenha um papel muito bom, se ele é muito bom em um conjunto específico de problemas, não necessariamente ele vai desempenhar um papel muito bom para os outros conjuntos de problemas. Então, a gente entende que dado que eu tenho um algoritmo, uma técnica de aprendizagem de máquina, que ela seja muito boa em um contexto, não implica necessariamente que ela seja muito boa em todos os contextos. E essa proposição foi feita por Woolpert em 1997 e foi feita de uma maneira mais geral, né, para funções mesmo. E a gente traz essa adaptação um pouco para o nosso contexto de machine learning de fato. Não tem um classificador que ele seja capaz de corretamente predizer todos os tipos de problemas. Se assim fosse, a gente precisaria só descobrir quem é esse classificador, né? E talvez o role de machine learning ou de data science não tivesse tanta utilidade, porque bastaria que apenas um algoritmo lhe solucionasse todos os problemas. E aí a gente percebe que não, há provas matemáticas de que não, que um algoritmo em particular, ele pode desempenhar um papel bom com um conjunto específico de parâmetros, mas essa utilidade dele ela é limitada, ela é específica para aquele tipo de problema. E aí a gente chega nesse dilema, enfrenta esse dilema de algoritmos monolíticos, né, algoritmos que eles são utilizados em sua forma única, como árvores de decisões, perceptrons e KNNs, que eles não usam de artifícios de outros classificadores para tomar a sua decisão. E como é que a gente pode usar, né, dessa premissa, desse contexto, para melhorar o desempenho desses classificadores? A gente está falando de algoritmos monolíticos, e aí a gente sabe que eles são muito bem difundidos na área de inteligência artificial, eles são muito conhecidos, são simples de usar, né? Existem inúmeras plataformas que têm as suas implementações em diversas linguagens de programação. Então, a gente tem Python, MATLAB, Java, R e tantas outras linguagens de programação. Você pode fazer seu próprio algoritmo, né? Baseado na definição dele. E eles são rápidos, né? Porque se a gente levar em consideração um perceptron ou uma árvore de decisão, ela é uma tomada de decisão, uma secção do espaço de características que ela é bem simples, né? Muito rapidamente ela define o espaço de características e as decisões que vão ser tomadas nesse espaço de características. Porém, em contrapartida, esses algoritmos que são monolíticos, primeiro, eles apresentam um erro de generalização, né? E esses erros de generalização, eles são ali durante o processo de treinamento, e aí implicam tanto quanto na robustez desses algoritmos, porque uma vez que haja uma variação, uma perturbação no espaço de características, esses classificadores, eles são afetados, são drasticamente afetados a depender da sua parametrização, de como eles estão sendo aplicados dentro do contexto. Então, nós temos erros de generalização, nós temos erros de bias, nós temos erros de variância, nós temos problemas de robustez. Então, como é que a gente consegue lidar com todos esses artifícios, com todas essas problemáticas e tentar melhorar, dar uma visão mais poderosa desses algoritmos, né? Eu gostaria de reforçar em que, em momento nenhum, eu estou desconsiderando a utilização desses algoritmos, tá, pessoal? É apenas uma nova vertente de machine learning, não uma nova, porque já tem algum tempo de uso, mas é uma vertente, assim como o Deep Learning, a combinação de classificadores, ela tem como papel utilizar desses algoritmos monolíticos para gerar classificadores que sejam mais eficientes, mais potentes e que garantam estabilidade e robustez para a variedade de problemas. E aí a gente entra naquela questão, né? O que é combinar? Será que combinar no contexto de classificação é só pegar dois classificadores, pegar as duas respostas, somar e dar o resultado final? Ou será que é uma multiplicação? Como é que a gente funciona, de fato, com a combinação de classificador, né? O que é combinar classificadores?
E aí, no contexto do que é combinar classificadores, a gente precisa entender um problema que ele é bastante conhecido na área de estatística, que ele é o problema das multidões. E um estatístico, ele propôs esse problema, né? Ele notou esse problema em uma feira, em um mercado aberto, onde várias pessoas elas eram questionadas sobre um peso de um determinado boi que estava ali no meio da multidão, né? E aí cada uma ia e dava sua opinião sobre o peso daquele animal. E o que foi notado foi que, individualmente, os valores atribuídos a essa pesagem não se aproximavam do valor real do animal, mas quando eles eram combinados, quando era feita a média, né, acerca dessas suposições da multidão, os valores eles se aproximavam muito ou bastante, né, do valor esperado do peso do animal. Então, um jornalista ele fez esse levantamento, né, que sobre determinadas condições a agregação dessa informação de várias origens ela pode resultar em decisões que são superiormente ou na maioria das vezes melhores do que uma opinião individual, até mesmo que essa opinião seja de um expert. Então, suponha que a gente colocasse o veterinário ali dentro daquela multidão, um veterinário mais experiente, ele iria olhar a pesagem daquele animal e mesmo ele com toda a sua bagagem de experiência, talvez não se aproximasse de um valor tão ideal quanto a multidão se aproximaria. Só que a opinião da multidão ela não pode ser simplesmente aleatória, né? A opinião da multidão precisa levar em consideração uma diversidade. Eu não posso juntar um grupo de veterinários para chegar ali e simplesmente opinar o valor do animal, porque esse valor vai estar enviesado, né? Vai ter uma métrica, uma régua invisível ali para aquela tara. Eles precisam ser independentes, né? Eu não posso opinar baseado na opinião de um outro telespectador, eu não posso opinar baseado em métricas que tenham sido predefinidas. Ela precisa ser descentralizada e, por fim, precisa ser agregada. E aí a gente chega nesse ponto final, né? De que essa agregação, ela gera valores que são muito mais similares ou muito mais próximos do valor esperado a tara final do boi, né? E aí a gente chega nesse contexto, né? O que é essa aprendizagem de conjunto, o que é de fato o Ensemble Learning? O Ensemble Learning, ele tem como premissa o seguinte questionamento: será que é possível que uma combinação de classificadores fracos ser mais forte do que um classificador, do que um classificador específico? Será que uma coleção de classificadores ela pode junta criar um classificador melhor do que um classificador único? Essa é a premissa que a gente toma em combinação de classificador. E aí é importante a gente pontuar o que é um classificador fraco. Um classificador fraco aqui não é um classificador que ele não tem capacidade de gerar uma resposta nem nada do tipo, mas um classificador fraco dentro de inteligência computacional a gente entende como um classificador que ele tenha um output, uma hipótese que seja ligeiramente melhor ou similar a uma opinião aleatória. Então, a depender do contexto, do espaço de características em que aquele algoritmo está inserido, a resposta que ele pode gerar pode ser tão similar ou ligeiramente melhor do que a opinião aleatória gerada sobre aquele contexto. Então, dada essa premissa, a combinação de classificador tem como objetivo juntar esses classificadores que são ditos fracos e agregar de maneira geral um classificador que ele é mais forte. Então, por que combinar, né? A gente para assim, tem classificadores fracos, tem classificadores que têm talvez um desempenho melhor em uma determinada região, mas por que eu preciso classificar? Não bastaria simplesmente que eu chegasse e pegasse um classificador que fosse mais, sei lá, uma SVM, um classificador mais robusto, ou uma Random Forest, que tem despontado em vários artigos científicos como um classificador eficiente, um classificador bom. Aí a gente surge sobre 3 pilares da combinação, né? O estatístico, o computacional e o representacional. No estatístico, a gente entende da seguinte maneira: suponha que eu tenho um dataset com Z características
e aí eu tenho um conjunto de classificadores ali. Pode ser que dentro daquele conjunto, né, naquele espaço de classificador, existe um classificador que ele é dito bom, que ele classifica razoavelmente bem aquele conjunto de características, mas como é que nós poderíamos chegar perto desse classificador ótimo, né? Então, a suposição é que espera-se que uma agregação ou uma combinação desses classificadores que compõem esse subconjunto de classificadores bons possa resultar em algo similar, em algo próximo, ou no próprio classificador ótimo para aquele problema. Computacionalmente falando, a gente também pode olhar da visão computacional para a combinação, que a gente sabe que durante o processo de treinamento, classificadores eles podem sofrer com problemas de busca aleatória daquele espaço de treinamento, ou ainda o hill climb, né, para achar o classificador ótimo ou a performance ótima daquele classificador. Dado isso, então espera-se que dentro desse espaço de características de classificador exista um que esteja próximo do que a gente chama de classificador ótimo. E aí, talvez a combinação, a seleção, possa trazer esse classificador para o nosso contexto. E ainda a visão representacional, que pode mostrar que, mesmo que nós tenhamos um espaço de classificador grande, né, ou vasto, pode ser que nenhum daqueles classificadores que componham esse espaço de classificadores seja o classificador ótimo para aquele problema. Então, talvez combinar ou selecionar, agregar os resultados desses classificadores, nos aproximem desse classificador ótimo. Então, nós temos esses três pilares que definem ou que justificam a combinação e que conduzem as pesquisas nessa área de combinação de classificadores, de fato. Então, a gente tem que, talvez, né, que nós possamos, a melhor ferramenta ou metodologia para apresentar essa melhora nesses classificadores seja melhor do que uma ferramenta super engenhosa ou um design super complicado, né? A gente vê aí, muitas vezes, a galera usando vários artifícios para parametrização, né? Grid search, random subspace e tudo mais, para gerar esse melhor espaço de parâmetros para tunar, né? Para hiperparametrizar esses classificadores, mas pode ser que a solução esteja em combinar classificadores que sejam, na nossa visão, mais simples, mas que se tornem uma ferramenta muito mais poderosa. Então, Koncheva, ela é uma guru, né, nessa área de combinação de classificadores, e ela tem um livro maravilhoso que é sobre combinação de classificadores. Eu super recomendo vocês a estarem lendo esse livro. E aí ela fala justamente sobre isso, né? Talvez combinar, fundir ou selecionar classificadores seja melhor do que a gente hiperparametrizar, a gente tunar os parâmetros desses classificadores mais simples. E aí, na área de aprendizagem, né, nessa área de aprendizagem de ensembles, de conjuntos, a gente tem duas vertentes de estudo, que é a de fusão e a de seleção, onde, na fusão, a gente entende que todo mundo ele tem um conhecimento geral sobre todo o espaço de característica e bastaria que nós fundíssemos esses resultados, fundíssemos esses outputs desses classificadores, e aí nós obteríamos um classificador melhor, um classificador mais forte dentro do nosso contexto de aprendizagem. E nós temos a vertente de seleção, que a gente entende que cada classificador ele é especialista em uma pequena parte, em uma subparte do espaço de características, e aí a gente seleciona esses classificadores que são mais competentes. Essa palavra ela vai ser bastante repetida durante o contexto de combinação de classificadores. Esse classificador que seja mais competente nesse espaço de característica, e aí a gente vai selecionar esse classificador para performar sobre instâncias desconhecidas. Dentro do meu contexto e do contexto que eu vou estar apresentando aqui, a gente vai estar focando um pouco mais em seleção, porque seleção, ela dá a gente uma visão melhor de como é que particionar o espaço de características pode dar uma visão mais forte para o nosso cenário, para o nosso problema lá na frente, que a gente vai estar falando de reconhecimento de atividade, e torna o processo
um pouco mais simples, né? Se a gente entender que tem um espaço de característica e cada classificador ele é especialista em pequenas partes desse espaço de características, a depender da instância que se apresente, do teste que esteja sendo performado, talvez eu não precise performar em cima de todo o meu pool de classificadores, né, de todo o meu conjunto de classificadores, mas pegar pequenas partes desse conjunto para ter resultados melhores e mais eficazes. Então, a gente tem aqui uma taxonomia geral para o que é um sistema de múltiplos classificadores. Nós temos 3 etapas que são pré-definidas, né, que são bem definidas em sistemas de múltiplos classificadores. A gente tem geração de um pool de classificadores, nós temos a seleção de um ensemble, ou seja, de uma subparte desse pool de classificadores, ou de apenas um classificador, a depender de qual é a abordagem que a gente vai estar usando. E a gente tem a agregação das respostas, a depender também da seleção que foi performada. Nós temos essa terceira e última etapa antes de gerar a decisão de fato. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo sobre cada uma dessas etapas, para a gente entender como é que isso opera nesse grande cenário, né, nesse nosso grande contexto. Geração de classificadores, ela tem por objetivo criar um pool de classificadores que seja diverso e que seja preciso. Né? Pool de classificadores, eu uso bastante essa terminologia, pool de classificadores, mas entendam pool de classificadores como a própria, a tradução literal, né? Um pool de classificadores é aqui literalmente um saco de classificadores, um conjunto de classificadores. Então, os algoritmos de geração têm por objetivo compor esse saco, esse pool de classificadores, com classificadores que tenham especialidades em regiões distintas do espaço de características. Então, nós temos algoritmos técnicas muito bem conhecidas, como o Bagging, a AdaBoost e o Boosting, que são difundidas na área de Machine Learning. Eu acho que todo mundo que trabalhou com Machine Learning ou que trabalha já ouviu ou já usou alguma dessas técnicas. Então, essas técnicas, elas são usadas para justamente a gente poder tá treinando os classificadores em subpartes, né, em subspaces dessa área, desse espaço de características, e cada classificador ele se torna especialista em uma dessas pequenas partes. E lá na frente, quando a gente vai fazendo ou a seleção ou a agregação, o resultado final ele é baseado em qual classificador, qual conjunto de classificador foi extraído desse pool para ser performado em cima desse teste sample, né, desse sample desconhecido que vai ser apresentado para o cenário. Então, a gente tem um bagging aqui, que ele faz secções desse espaço de característica, e aí cada classificador aprende de maneira... a gente faz... Nossa, eu esqueci o nome, mas esses classificadores, eles são especialistas dessas pequenas partes, e aí a gente tem essa reamostragem, né? Reamostragem, essa é a palavra. Que vai, esses samples do treino, eles vão ser novamente inseridos, né, no contexto de treinamento. Então, pode ser que um classificador ele tenha conhecimento sobre o training sample inteiro, ou apenas sobre uma parte, e pode ser que um classificador tenha usado o mesmo training sample que algum outro classificador. Então, o bagging, ele garante essa diversidade entre os classificadores, que é tão útil quando a gente vai utilizar com sistemas de classificação, né, de múltiplos classificadores. Logo após a etapa de geração, a gente tem a etapa de seleção, né, nos sistemas de múltiplos classificadores, que dado que eu tenho esse pool de classificadores, né, dado que eu tenho esse conjunto de classificadores previamente treinados, eu vou selecionar, né, um conjunto ou apenas um classificador que seja capaz de classificar essas novas instâncias. E aí, seleção, a gente entende sobre 2 abordagens, estática e dinâmica, onde a estática, esses classificadores, eles são selecionados ainda em processo durante a fase de treinamento, né? Então, eu tenho a fase de treinamento sendo performada lá, e esse subconjunto de classificadores, ele é extraído ainda no processo de treinamento, mas também a abordagem dinâmica, que, assim como o nome sugere, ela é on the fly, ou seja, os classificadores ou o ensemble de classificador ele é selecionado à medida que novas instâncias são apresentadas ao nosso sistema, né, ao nosso conjunto de classificadores.
E aí, no nosso contexto, a gente está aplicando também seleção dinâmica. Seleção dinâmica, ela é mais amplamente difundida, apresenta resultados melhores por se adaptar à variação do problema, né? Se a gente utilizar a estática, a gente corre o risco de gerar overfitting, né? Porque a gente está ali dentro do contexto apenas de treino e a gente está garantindo tudo dentro do cenário de treino e tudo mais, mas pode ser que hajam perturbações ou variações do conjunto de teste que o classificador que tenha sido previamente selecionado não esteja preparado ou não tenha sido a melhor escolha para aquele problema. Então, a seleção dinâmica ela vai garantir essa estabilidade para a gente e essa robustez para essa variabilidade dentro do cenário de teste. Então, dentro da seleção dinâmica, né, nós temos técnicas bem difundidas, muito bem conhecidas, como o OLA, o LCA, o NORA, e aí o NORA a gente tem a variação do Union e do Elimination. E aí, só para vocês entenderem um pouquinho a ideia da seleção, no NORA Union, por exemplo, nós vamos compor ou vamos selecionar classificadores que sejam capazes de classificar corretamente pelo menos uma, né, dos classificadores, né, das instâncias que estão sendo apresentadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de 4 classificadores, e aí a gente vê que o classificador 1, ele performou 5 votos corretamente, o classificador 2, 4, o 3, 6 e o 4, 6. Então, dentro do nosso espaço, né, de teste, ali da nossa região de competência, todos esses classificadores eles foram capazes de performar corretamente a classificação em cima da instância, e aí eles são aptos para compor esse ensemble na seleção, né, após a seleção. E, por fim, não menos importante, talvez a parte mais vital após a seleção, né, é fazer a agregação desses resultados. É importante eu pontuar aqui para vocês que a agregação dos resultados ela só faz sentido se a gente estiver falando de um ensemble de classificadores, tá? Porque dentro do nosso contexto de seleção, eu mencionei que a gente pode selecionar ou um subconjunto de classificadores, ou eu posso selecionar apenas um classificador. Bom, a depender do que a gente esteja falando aqui, não faz muito sentido a gente agregar resultados de apenas um classificador, ele já é a resposta final. Mas se a gente estiver falando no contexto de ensemble de classificadores, de um subconjunto de classificadores que tenha sido definido ou selecionado, combinar as respostas, ela pode dar uma visão para a gente de qual é o resultado esperado, ela dá uma visão para a gente de qual é o resultado esperado daquele conjunto, né? E aí a gente tem técnicas muito bem difundidas, como a regra da soma, do produto, e eu acho que a mais amplamente conhecida, que é a regra do voto majoritário. E aí a gente entende regra do voto majoritário fazendo um paralelo com eleições. O candidato que tiver sido mais votado é ele que vai presidir, é ele que vai governar, é ele que vai, enfim, que vai ocupar aquele cargo. De maneira similar, a gente também tem em agregação, né, para a regra do voto majoritário. Então, a classe que tenha sido mais votada dentro do meu conjunto de ensemble, ela vai ser a minha classe que vai ser rotulada para aquela instância no teste. Então, a gente viu essas 3 grandes partes, né, essas 3 grandes seções, fases do sistema de múltiplos classificadores, que é a geração, a seleção e a agregação, que compõem esse contexto de múltiplos classificadores. Então, qual é a vantagem da gente usar esses caras? Bom, primeiro que não é nenhum bicho de 7 cabeças trabalhar com esses caras, porque ele é composto por classificadores baseline. Então, o sistema de múltiplos classificadores ele é composto por árvores de decisão, perceptrons, KNNs, SVMs, que são algoritmos bem conhecidos, que são algoritmos que a gente já tem uma boa noção de como é que eles funcionam, de como é que é feita a decisão para eles. Então, para a gente é muito bom estar trabalhando com esses caras, porque nós entendemos, nós temos uma maior facilidade de interpretabilidade do que está acontecendo. Segunda vantagem de trabalhar com um sistema de múltiplos classificadores. Ele não precisa ser um especialista para todos os exemplos desconhecidos, para todo o espaço de característica. Basta que,
partes desse pool de classificadores, partes desses classificadores sejam especialistas em pequenas partes do espaço de características, e à medida que as instâncias sejam apresentadas, a gente selecione aquele mais competente, aquele que apresenta melhores resultados, e ele vai performar, ou aquele conjunto vai performar sobre aquela instância de teste. Então, a gente não precisa se preocupar, por exemplo, em garantir que todos que tenham uma concordância entre todos que compõem aquele pool de classificadores e nem garantir que todos precisam passar por todas as etapas de treinamento. E, por fim, e eu acho que não menos importante, é a variedade de arquitetura. Um sistema de múltiplo classificador, ele é um sistema muito similar a um jogo de quebra-cabeça. Você monta as peças conforme a necessidade do problema, né? Então, eu posso usar uma técnica de seleção para Perceptron, mas também posso usar para Decision Trees, posso usar para KNN, posso usar Bagging para geração, mas posso usar Boosting ou ADA Boosting, eu posso fazer agregação por voto majoritário ou por regra da soma, enfim, vai depender de como o seu problema se apresenta e de como, para você, aquela combinação de características, né, aquela combinação de etapas, vai lhe imputar resultados mais eficazes ou mais compatíveis com o seu problema. Claro que nem tudo são flores, obviamente, tem um probleminha em usar sistemas de múltiplos classificadores, que é o tempo de processamento. Então, a depender da variação, a depender de quanto tempo, né, nós estamos, e como nós estamos montando essa arquitetura, a complexidade do problema também, isso vai demandar um tempo para que as coisas sejam processadas, vai demandar um tempo para que as coisas sejam compreendidas, treinadas, selecionadas, enfim. Mas uma vez que há esse tempo de processamento e treino, a seleção, né, a classificação em si, ela é bastante rápida, mas é oneroso o tempo de processamento, de fato, dos sistemas de múltiplos classificadores. E aí a gente fala, né, importante pontuar, eu botei essa setinha aqui para lembrar que, assim como a variedade de arquitetura é uma vantagem, também é uma desvantagem, né? A gente está falando de tempo de processamento e tudo mais. Nós podemos montar megazords, né, com sistema de múltiplo classificador, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado, de mão na hora de fazer isso, porque se a gente montar arquiteturas muito elaboradas, vai sacrificar o tempo de processamento, e aí vai depender muito de como é que você está lidando com o problema. Mas esse é o trade-off de machine learning, né? Parâmetro, seleção, qual algoritmo a gente usa, qual algoritmo a gente não usa, e tudo mais. Então, vai depender muito do contexto que vocês estejam utilizando, tá? E aí a gente tem alguns casos de uso, algumas aplicações para técnicas de combinação. Em 2009, a competição da Netflix, né, dos filmes, né, de recomendação de filmes, foi vencida por um algoritmo de combinação, esse Bellcore. Nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, tem a referência de todos esses artigos, todos esses programas que foram desenvolvidos usando combinação de classificadores, então é bastante interessante. Então, olhando dentro da vertente do Nubank, por exemplo, dá para usar Credit Score para fazer com múltiplos classificadores também, reconhecimento de imagem. Eu conheço um conjunto de alunos da França que fazem parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, tem usado sistemas de múltiplos classificadores para fazer diagnóstico de câncer de mama, reconhecimento de escrita, previsão de séries temporais, enfim, vai depender muito do seu problema, muito de como você vai utilizar e como é que se encaixa, né, bem para o seu problema. Então, por exemplo, dentro do meu contexto, eu uso sistema de múltiplo classificador para fazer reconhecimento de atividades. Calma, como assim reconhecimento de atividade no aluno? Que atividades são essas? O que é que a gente está tentando reconhecer? Vou mostrar para vocês. Atividades do dia a dia, elas precisam ser performadas, ser executadas sempre, né? Comer, dormir, se vestir, tomar banho, brincar, enfim. Todas as atividades, elas compõem a nossa vida diária e nunca foram tão efetivas, né, quanto em período de pandemia. Então, a gente precisa lavar cabelo, lavar a mão, escovar os dentes. Essas atividades, elas parecem ser simples e super básicas, mas dentro do contexto, dentro de que contexto a gente está falando isso, né? Se a gente for olhar o envelhecimento da população, por exemplo,
os nossos idosos, eles têm dificuldade em morar sozinhos. Eles estão desenvolvendo, eles têm facilidades em desenvolver Alzheimer, demência, ou problemas de segurança, de chegar a uma pia, usar um banheiro, ou qualquer coisa que seja do tipo. Então, talvez essas atividades que para a gente pareçam tão simples, que pareçam tão rápidas de serem performadas, para um idoso não seja. E aí a nossa preocupação surgiu justamente nisso. Como é que nós podemos usar do artifício de machine learning para reconhecimento de atividades para ajudar a melhor vivência das pessoas em idade mais avançada, né? Então, esse projeto ele começou lá na Universidade de Washington com a professora doutora Diane Cook. Então, a gente lembra que eu falei lá no início que eu vinha trabalhando com IoT e que vinha trabalhando com sistemas de sensoriamento para cisterna e tudo mais. A gente só muda o contexto aqui um pouco, tá? O projeto Casas, ele também é um sistema de sensoriamento, de smart homes, né, smart environments. Então, a gente tem casas que têm sensores dispersos dentro dessa casa, né? Seja para ligar luz, abrir porta, vazão de água, temperatura, movimento, tem todos esses sensores dentro dessa casa e a gente tem essas informações detalhadas, né? Num TXT, num Excel, no CSV, enfim, como você quiser extrair essas informações. E nós temos as informações dos sensores e os status que os sensores apresentavam para cada um desses timestamps. É importante falar que a gente está trabalhando com um projeto supervisionado, tá? Aqui. Então, todos esses datas, todas essas informações que a gente tem lá, elas já foram previamente rotuladas. Então, a gente sabe quando um morador daquela casa inteligente, ele começou a atividade de dormir, quando ele finalizou a atividade de dormir, como quando ele começou a atividade de tomar banho ou finalizou, enfim, tudo isso mapeado com os sensores. Então, dentro desse contexto de IoT e dentro desse contexto de combinação de classificadores, como é que a gente pode ser capaz de prever ou se antecipar quando as atividades irão ser performadas, baseado nessa variação de sensores, baseado nessa variação da janela temporal. Então, esse é o nosso grande desafio, né? É um grande desafio que eu estou tentando aí gerar resultados bons e que nós já obtivemos resultados muito bons dentro do mestrado. E aí é importante pontuar que a gente está focando em ambientes ruidosos, porque, bom, o reconhecimento de atividade em si, ele é um problema já solucionado, tá? E aí vocês podem encontrar no Kaggle, vocês podem encontrar em bases da UCI, reconhecimento de atividades, mas a nossa preocupação e se houver, por exemplo, uma falha na captação do sensor? Se o sensor rotular ou passar um status errado, ou se a informação daquele sensor for perdida, como é que os nossos sistemas, como é que esses sistemas de reconhecimento de atividade, eles estão desempenhando o seu papel em cima desses ambientes ruidosos? Então, o algoritmo que a gente está usando para comparação é a Random Forest, que tem apresentado resultados satisfatórios dentro da literatura, mas quando nós entramos dentro do contexto de ambientes ruidosos, ele não tem apresentado tantos louros assim quanto a gente esperava, né? Então, nós fizemos esse comparativo entre a Random Forest e os sistemas de classificação, né? Sistemas dinâmicos de classificação, e nós chegamos que os sistemas dinâmicos de classificação eles são estáveis e muito mais robustos do que a Random Forest. Faz sentido, uma vez que a gente já vem conversando nisso, né, logo lá no início, de que se eu tenho classificadores que são especializados em pequenas áreas desse meu espaço de características, então bastaria que, supostamente, uma combinação desses classificadores, eles apresentassem resultados mais perenes, mais estáveis, quando apresentadas essas variabilidades, essas perturbações no seu espaço de teste. Então, para vocês terem uma prévia do que está acontecendo, a gente pode ver aqui que a Random Forest, à medida que a taxa de ruído ela vai aumentando, ela vai tendo um decaimento na sua performance, enquanto técnicas como o MCB e o WOLA, que elas são bastante similares, uma está atrás da outra, elas permanecem estáveis e com bons resultados, mesmo em altos níveis de ruído.
E aí, a gente olhando a matriz de confusão, a gente vê que ela consegue fazer essa boa separação, ela tem uma boa separabilidade para essas classes. Então, é isso que eu queria mostrar a vocês. Espero que tenha sido de bastante proveito. Eu agradeço muito a oportunidade que o Nubank deu para falar um pouquinho sobre combinação de classificador e um pouquinho sobre esse universo novo e como é que a gente, dentro da academia, tem usado e como é que a gente pode usar também dentro do nosso contexto mais geral, né? E aí eu conto com vocês para dúvidas, se vocês quiserem levantar mais algum ponto, tá aqui meu e-mail, fiquem super à vontade. Obrigada. Muito obrigada, Malu. Foi uma ótima palestra, bem interessante. E aí, pessoal, só lembrando, para perguntas, vocês acessam o site sli.do, sli.do, e usam o código no ML, tudo em letras maiúsculas. E então, agora, assim, o pessoal já deixou um comentário aqui falando que você é incrível, Malu, e, assim, bem que possamos ter muito mais girl power na Nubank. E a primeira pergunta aqui é, além no que você mencionou de dificuldades, de problemas dessa abordagem, além do tempo de processamento, não teria dificuldade de perda de interpretabilidade também? É um trade-off que a gente pode passar com a área, tá? E é super comum essa pergunta, porque como nós estamos dividindo o espaço de características, então a gente tem que, alguns classificadores têm visões específicas do problema. Então a gente não tem essa visão bem completa ou geral do que está acontecendo. Então sim, a gente pode sofrer do problema de interpretabilidade, mas quando nós combinamos os resultados, a gente tenta meio que sobrepassar esse problema, entendendo que, a depender da abordagem que a gente esteja utilizando, um classificador possa meio que equilibrar o resultado do outro e tornar essa resposta final mais homogênea, mais democrática. Então, sim, a gente pode sofrer com problema de interpretabilidade, mas vai depender muito de como é que a gente está montando essa arquitetura e montando essas classificações. Como todo problema de machine learning também, né? A gente pode ter aquela dificuldade em passar qual é o melhor parâmetro que a gente vai passar, qual é o melhor algoritmo que a gente vai estar passando. Então, vai depender muito da sua experiência com o problema e qual é a melhor abordagem para aquela execução. Certo, e só adicionando aqui do meu lado, assim, de cientista de dados, hoje em dia a gente tem um vasto ferramental para interpretar esse tipo de modelo. Então, tem ferramentas como SHAP, Lime, etc., que permitem resolver isso. Boa, boa, Girl Power. Deixa eu ver. Certo. Tem mais uma dúvida aqui, tem uma pessoa que não entendeu muito bem a comparação no fim. A Random Forest é uma combinação de classificadores, certo? Certo. E aí eu estava esperando que alguém me perguntasse isso. Sim, Random Forest é de fato um ensemble. A gente tem essa meio que dificuldade de separar, né? Porque Random Forest ele está tão inserido dentro do nosso contexto que a gente acaba meio que dividindo o que é combinação de classificadores e o que não é. A Random Forest, sim, ela é um sistema de combinação de classificador, mas ele é um pouquinho diferente da abordagem dos sistemas de múltiplo classificador que a gente está tentando levantar aqui. A Random Forest ela usa o método de agregação de volta majoritária para poder gerar seu output, mas diferente do que a gente está tentando montar lá no sistema de múltiplo classificador, a gente está querendo saber se outras abordagens, como a utilização de perceptrons, por exemplo, que são mais simples, podem trazer essa mesma eficácia que a Random Forest atinge. Então, só para dar um contexto a vocês, o comparativo que eu tenho feito aqui nesse sistema de reconhecimento de atividades é a Random Forest, que de fato é um ensemble de árvores, né? Mas, no meu contexto de sistema de classificador, eu estou comparando com perceptrons, que são algoritmos lineares, que tem só aquela interpretabilidade de hiperplano para cima e para baixo, que é bem difundida para todo mundo aqui. Então, sim, de fato, é uma comparação, no final das contas, entre dois sistemas de combinação de classificadores, mas artigos anteriores já vinham mostrando a evolução de que
A SVM, ela vinha despontando como um algoritmo para reconhecimento de atividades, e aí há um ano atrás, mais ou menos, a Random Forest ela deu essa sobressaída, e, bom, a gente pegou esse baseline, né, esse cara que está despontando, que está muito bom, e qual é o objetivo da gente? A gente quer bater a Random Forest. Como é que a gente bate a Random Forest? Então, a gente vai fazer essas variabilidades da arquitetura, dessa combinação, e a gente vai ver como é que algoritmos de combinação com perception vão confrontar a Random Forest nesses contextos. Mas respondendo sua pergunta, sim, a Random Forest é um ensemble também. E, finalmente, a última pergunta, que eu acho que talvez está em parte já respondida, mas acho que talvez você poderia adicionar mais alguma coisa, é sobre que outras técnicas são usadas para esse tipo de problema. Se tem alguma outra técnica assim, mais diferente que tem desempenho similar. E Ah, tá. Para o reconhecimento de atividade. sim. Sim, sim. Nos nossos estudos iniciais, lá por meados de 2017, 2018, nós fizemos alguns comparativos com as técnicas de SVM, KNN e a Random Forest, de fato, mas já se apresentam alguns artigos usando cadeia de Markov para poder fazer esse comparativo também. Só que a interpretação do problema, né, o input de características, ele é diferente do que a gente está fazendo, mas cadeia de Markov, regra Bayesiana, tudo isso tem sido usado para fazer esse comparativo, né, esse reconhecimento de atividades, mas nenhum sobrepassou os resultados que a Random Forest obteve, e dentro desse ambiente ruidoso, todos eles foram drasticamente afetados por essa perturbação no espaço de características. Então, respondendo sua pergunta, nós tivemos várias abordagens aí você pode encontrar vários artigos também sobre, e se eu não tiver mencionado algum, por favor, me manda e-mail, eu vou querer discutir, vai ser ótimo para a gente saber um pouco mais. Certo, muito obrigada, Malu. Novamente foi uma ótima palestra. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço.